Boa tarde, nono ano. Então, pessoal, vou fazer aqui a correção da segunda semana do PET 3, beleza? Então, gente, a segunda semana fala sobre a luz, viu? Então, vai falar sobre esse fenômeno, a gente não tem ainda, a ciência ainda não tem uma definição clara, né, do que é a luz, né? E essa é justamente a primeira pergunta das atividades. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta: qual é a definição de luz? Então, gente, apesar da luz ser uma coisa assim tão presente na nossa vida, né? Desde que o ser humano desde os primeiros registros de observações do ser humano sobre a natureza, pessoal, a luz sempre foi uma incógnita, né? Sempre foi uma pergunta: o que é a luz? Do que ela é feita, né? Então essa pergunta ela dura até hoje. A gente ainda não tem uma resposta, apesar da gente ter evoluído muito no entendimento sobre os fenômenos, né, da luz. A gente ainda não tem uma definição certa do que é a luz, mas eu vou colocar aqui o conceito que é mais aceito, né? Ó, o conceito mais difundido é que a luz é uma onda eletromagnética que, em seu espectro visível, é percebida por nós através de estímulos da retina dos nossos olhos. Porém, a ciência ainda não tem uma definição clara do que é a luz. Então, pessoal, por vários cientistas já conseguiram fazer experiências medindo a velocidade da luz, né? Experiências para entender o comportamento da luz em determinada situação, mas alguns, o mais famoso, né, Newton, ele dizia que a luz tem um comportamento de partícula, certo? E outros cientistas, né, diziam que tem um comportamento ondulatório, de ondas, né? E com experiências feitas, pessoal, observou-se que a luz realmente tem um comportamento de onda. Só que, atualmente, algumas teorias dizem que, na verdade, a luz ela tem um comportamento de dualidade entre onda e partícula, né? E alguns cientistas e alguns pensadores, né, dizem que a luz, na verdade, tem um comportamento apenas de onda e que o comportamento de partícula é um resultado quântico desse comportamento. Então, para vocês terem uma noção de que a luz ainda é uma dúvida, mas é a partir dessas dúvidas que os cientistas são forçados a, né, por sua curiosidade, a tentar explicar a natureza, né? Então, a gente ainda não tem uma definição muito objetiva do que é a luz. Mas o que a gente usa é falar que é uma onda eletromagnética. Depois, número 2, pessoal. O que são corpos transparentes, translúcidos e opacos? Dê exemplos desses corpos presentes na região onde você mora. Ah, tá, eu esqueci dos exemplos aqui, ó. Então, pessoal, transparentes, a luz consegue atravessar sem sofrer muitas distorções. Então, isso aqui, pessoal, a gente pode dar um exemplo aqui, ó, o vidro liso. Então, esses vidros que não têm rugosidades, eles são são considerados corpos transparentes, né? Porque eles deixam que a luz atravesse sem sofrer muitas distorções. Ou seja, se você consegue ver através desse vidro sem ter distorções, a gente vai considerar esse vidro um vidro transparente. Agora, translúcidos.
A luz atravessa, porém sofre muitas distorções. É o caso, pessoal, de um vidro que é usado, antigamente era muito usado em janelas, que é o vidro craquelado. Então, é aquele vidro... vou pegar uma imagem aqui para vocês entenderem. Vidro craquelado. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, pessoal, o vidro craquelado é esse tipo de vidro aqui, ó. Então, olha aqui, essa mesa aqui, essa imagem aqui. Então, esse aqui, pessoal, é um vidro craquelado. Então, esse tipo de vidro aqui, parece que está tudo quebrado, né? Ele é um corpo translúcido. Então, por que translúcido? Você consegue ver através dele, mas você vai ver apenas silhuetas. Você não vai ver vai ter uma imagem totalmente nítida do que está, né? Vamos supor, se tiver que ler um texto que está atrás de um vidro desse, você não vai conseguir ler. Por quê? Porque a imagem está muito baralhada, vamos dizer assim. E corpos opacos são aqueles corpos que a luz não consegue atravessar. Uma parede, por exemplo, você não consegue ver através da parede. Por quê? Porque a luz que está atrás da parede não consegue atravessar essa parede, chegar até os seus olhos. Então, isso são corpos opacos. 3. Descreva com suas próprias palavras o princípio da propagação retilínea. Pessoal, esse princípio ele vai dar uma característica geométrica para a propagação da luz. Então, vou mostrar para vocês aqui, até vai ser uma coisa que vai ser pegada aqui, ó, eclipse. Então, pessoal, não é bem essa imagem que eu queria ver. Então, olha essa imagem aqui, pessoal. Nessa imagem aqui, olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, está mostrando a luz do Sol, né, que está chegando ao nosso planeta, e por ter a Lua, né, entre o Sol e a Terra, a Lua está sendo um obstáculo para essa luz. E esse obstáculo, né, vai provocar na luz esse efeito aqui, ó. Por exemplo, os raios de luz que estão chegando aqui, né, estão passando aqui, vai dar esse efeito aqui, ó. Uma região vai estar parcialmente iluminada, essa região que a gente chama de penumbra, e outra região vai estar totalmente sem luz, totalmente escura. Então essa região que a gente chama de sombra ou umbra, certo? Então o que acontece? Vocês podem ver aqui nessa imagem aqui que a luz ela vai ter esse comportamento geométrico. E esse comportamento geométrico é justamente provocado pelo princípio da propagação retilínea. Então, esse princípio aqui, ó, fala o seguinte, que segundo esse princípio, os raios solares se propagam de forma retilínea, não sendo capazes de fazer curvas. Então, esses raios solares, eles não são capazes de fazer curvas. É o caso, um clássico também, do raio laser. Olha aqui, ó. Quem já teve esse brinquedinho aqui, ó. Esse brinquedinho aqui, sabe que essa luz aqui, né, esse feixe de luz, ele não consegue fazer uma curva. Ele vai se propagar de forma retilínea.
Esse é o princípio da propagação retilínea. 4. Descreva com suas próprias palavras o princípio da independência dos raios. Aí a questão, novamente, pessoal, esse princípio aqui fala assim que os raios solares eles são independentes, ou seja, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu, por exemplo, arremesso uma pedra e outra pessoa arremessa outra pedra e as duas pedras se encontram, assim, ó, então o que acontece? Quando as duas pedras se encontram, uma vai se chocar com a outra e vai desviar a trajetória da outra, certo? Uma vai atrapalhar a outra. Na luz isso não acontece. Então, um feixe de luz, ele é independente. Então, um raio não pode mudar as características do outro. Então, um feixe de luz não vai anular o outro feixe de luz, vamos dizer assim. Entendeu? Agora, descreva com suas próprias palavras o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Essa aqui é a mais fácil de entender, apesar da palavra ter uma palavra grande ali, é a mais fácil de entender. Então, se existe um raio de luz que vai de um ponto A até um ponto B, né, então vamos supor que eu estou vendo a outra pessoa. Eu estou olhando, né, outra pessoa, né? O que está acontecendo? Se eu estou vendo outra pessoa, porque tem raios de luz chegando até mim, que estão saindo da outra pessoa, chegando até mim. Que é a reversibilidade? Da mesma forma que eu posso ver a outra pessoa também pode me ver. Então, pode ser observado tanto pelo ponto A quanto pelo ponto B. Então, isso, quando a gente vê uma pessoa ali, a gente está observando o princípio da reversibilidade. Porque eu estou vendo a pessoa está me vendo. Certo? Que características da luz torna possível a formação das sombras? Então, formação da sombra está diretamente relacionada ao princípio da propagação retilínea, certo? Então, como a luz não consegue fazer curvas, né, você vai ter uma projeção, uma sombra, né, que é uma projeção daquele formato ali, do corpo que está sendo a barreira, certo? Então, esse é o princípio da propagação retilínea. 7. Diferencie sombra projetada de penumbra. Então, aqui, pessoal, ó, vamos usar essa imagem de novo. A sombra projetada é aquela região onde nenhum raio solar conseguiu chegar. Então, a sombra é aquela região onde nenhum raio solar conseguiu chegar. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês de uma forma melhor. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se vai dar certo fazer isso aqui. Então, pessoal, olha aqui, ó, eu parei a imagem aqui para explicar melhor para vocês. Olha aqui, ó, vou pegar aqui, ó, esse raio de luz aqui, ó, vou pegar o vermelho mesmo. Olha aqui, ó, esse raio de luz aqui, ó. Então aqui no ponto aqui de cima do Sol, vamos pensar que tem um raio de luz que está fazendo isso aqui, ó, chegando até aqui. E outro raio de luz que está fazendo isso aqui, ó, chegando até aqui. Então quer dizer que esse raio de luz que está saindo aqui de cima do Sol, ele está iluminando, né? Aqui tem vários raios de luz que está iluminando toda essa região aqui, ó, certo? E daqui acontece a mesma coisa. Então daqui acontece a mesma coisa. Tem um raio de luz que está saindo aqui, até aqui. E aqui um raio de luz está saindo aqui, até aqui.
Então toda essa região aqui está sendo iluminada, certo? Porém, essa região aqui, ó, ela está sendo iluminada, só que tem uma região aqui, ó, que ela que está acontecendo uma sombra. Olha aqui, eu vou colocar a cor azul agora. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, o raio de luz que está aqui, ó, no meio do Sol, ele não consegue atravessar essa parte aqui, ó. Então aqui você tem uma sombra. Que cor boa que eu fui usar, né? Então aqui você tem uma sombra e aqui você tem uma sombra. Então quer dizer que essa região aqui, ó, agora eu vou colocar a cor verde. Ó, essa região aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele tem tanto sombra quanto luz. Tá vendo aqui, ó? Tanto o vermelho da luz quanto o azul da sombra. E a mesma coisa acontece lá de cá, ó. Então nesse triângulo aqui, ó, você tem tanto sombra quanto luz. Então essa região aqui, ó, de verde, a gente vai chamar de penumbra, que é uma sombra, porém não é uma sombra totalmente definida. É uma sombra que ela é um pouco tem uma determinada quantidade de luz. Agora, nessa região central aqui, ó, vou pegar o pincel preto, nessa região central aqui, ó, a gente observa que não tem nenhum feixe de luz chegando. Então, essa região central aqui é uma região que a gente chama de sombra ou umbra, certo? Então, a gente pode falar aqui, ó, umbra, está escrito aqui, ó, né? Ou a gente pode falar sombra. Então, pode falar tanto umbra quanto sombra, viu? Então, a resposta ficou assim, ó. Então a resposta ficou assim, ó. A sombra é uma região onde não chegou nenhum raio de luz, como vocês viram lá. Já a penumbra é uma região onde alguns raios de luz da fonte emissora estão chegando, certo? Número 8. Explique eclipse lunar e eclipse solar. Então aqui, ó, pessoal. Eclipse lunar, um momento em que a sombra da Terra cobre determinada região ou por completo a imagem da Lua no céu. Então, olha aqui, ó, eclipse lunar. Então aqui, ó. Ó. Então, eclipse lunar. Ó, eclipse lunar, pessoal, essa imagem aqui, ó. Então, como vocês estão percebendo aqui, ó, a sombra da Terra, né? Então a Terra agora está no meio, né? Então a sombra da Terra está tampando a imagem da Lua. Então não tem luz chegando na Lua e sendo refletida para a Terra. Então quer dizer que quem está aqui nessa região que está de noite, né? Nessa região aqui do planeta, não está conseguindo ver a Lua, porque a sombra da Terra está tampando a Terra. E o eclipse solar, né? Então, eclipse lunar é porque a sombra da Terra está tampando a Lua. Então, eclipse lunar, a Lua está sendo tampada. Então, Lua tampada, eclipse lunar, certo? E agora, o eclipse solar já é essa situação aqui, ó. A sombra da Lua está tampando a imagem do Sol. Então, se você for pensar aqui, ó, quem está aqui nessa região da sombra, se olhar para cima, vai ver quem? Vai ver a Lua. Não vai conseguir enxergar o Sol. Diferente de uma pessoa que está aqui, ó. Então, a pessoa está aqui, vamos pensar, a pessoa está aqui nessa região do planeta.
Se ela olhar para cima, ela vai ver a imagem do Sol, porque ela está recebendo a luz do Sol. Agora, se uma pessoa que está nesse pontinho aqui, ó, bem pequeno, escuro, se ela olhar para cima, ela não vai conseguir enxergar a imagem do Sol. Por quê? Porque ela está sendo atrapalhada aí pela Lua, que está aqui, ó. A Lua está sendo um obstáculo para a luz do Sol chegar até aqui, certo? Então, nesse caso aqui, eclipse solar. É só você substituir, pessoal, a palavra eclipse por desaparece, certo? Então, eclipse lunar, né? Vamos entre aspas, né, gente? Desaparece a Lua. Então, a Lua, a gente não consegue ver a imagem dela. Eclipse solar, desaparece o Sol. Então, a gente não consegue ver a imagem do Sol. Beleza? Então, aqui, ó, eclipse lunar, um momento em que a sombra da Terra cobre determinada região ou por completo a imagem da Lua. Eclipse solar, um momento em que a sombra da Lua cobre determinada região ou por completo a imagem do Sol no céu. E essa, assim, a gente termina a correção da semana 2 do PET 3. Beleza, pessoal? Então, até a próxima correção.